Leitura no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 12, a partir do verso 18. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 18, nós vamos dar continuidade à série da centralidade do simples Evangelho, e hoje nós vamos tocar no ponto e no assunto que é fundamental na fé cristã. Falaremos a respeito da ressurreição e também sobre o casamento. Marcos, capítulo de número 12, a partir do verso 18, nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Verso 20. Havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos, o segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho que se refere à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, nunca é demais buscar a face do Senhor em oração. Principalmente, ó Santo Deus, para podermos entender a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê as condições necessárias para poder não apenas entender a Tua Santa Escritura, mas também de praticá-la no nosso dia a dia. Que nessa noite seja uma noite de edificação, que o Senhor venha colocar esperança em nossos corações, que o Senhor venha nos fortalecer diante de circunstâncias tão terríveis pelas quais nós vivemos. Que o Senhor nos ajude por mais esta hora, porque dependemos inteiramente do Senhor. É em nome de Cristo, nosso eterno Salvador, que nós oramos. Amém. A ressurreição e o casamento é o título da mensagem dessa noite. Nós estamos aqui na série sobre a centralidade do simples Evangelho e já são 52 sermões sobre o Evangelho segundo Marcos, pelo qual Deus tem nos dado o privilégio e a graça de poder participar. E hoje nós vamos tratar deste assunto que é fundamental na fé cristã, que é a respeito da ressurreição. Você acredita literalmente que o seu corpo será ressuscitado? Será que você realmente acredita que este corpo pelo qual você habita hoje, cheio de dores e enfermidades, ele será ressurreto, assim como foi o do Senhor Jesus Cristo? Talvez você diga: sim, é claro, pastor. Todo domingo aqui na igreja nós dizemos o credo dos apóstolos, nós dizemos que nós cremos na ressurreição, que nós cremos no corpo, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Talvez você diga isso. E de fato, essa é a nossa esperança. Mas será que você acredita que
as relações familiares, elas também se manterão após a ressurreição? Como que se dará isso? Como que ficará o casamento depois da ressurreição? É um assunto importante, meus irmãos, que foi motivo aqui de discussão nos tempos bíblicos, que eu acredito que vai ser importante para a gente poder compreender nessa noite também. Para que nós venhamos entender a esperança, o que nos aguarda na vida por vir. Por vezes nós somos enredados, pegos por grandes aflições no decorrer do nosso dia, problemas no trabalho, problemas na família, e não refletimos sobre a vida do porvir. Muitas vezes pensamos que é apenas algo imaterial, apenas um espírito, um estado de espírito elevado. Mas a Bíblia nos revela muito mais do que isso. A Bíblia revela que o nosso corpo literalmente será ressurreto. Que o Senhor Jesus Cristo foi nos preparar morada, foi nos preparar uma casa. A promessa de Deus é uma cidade, uma nova Jerusalém descendo dos céus. Nós somos criados do pó da terra. Existe materialidade também na promessa do Senhor. Como serão então as relações familiares ou os casamentos após a ressurreição? Será que você ainda vai conviver com a esposa ou o esposo que você se casou nessa vida presente? Alguns dizem, meu Deus, né? Eu quero bênção, não maldição, né? Mas é um assunto que é importante para a gente, causa muitas discussões e vamos procurar entender o que esse texto quer nos ensinar. Hoje nós vamos observar o terceiro dos 5 embates que o Senhor Jesus Cristo teve. Os irmãos lembrarem, né, ele está aqui na Semana Santa, né, na semana da sua paixão, da crucificação, e ele foi até o templo, foi ali aclamado como rei, entrando montado no seu jumentinho, e ele também passou a ensinar no templo, expulsar ali os cambistas, e a partir disso tem um momento de embate com as principais autoridades ali do templo. Nós vimos que os sacerdotes já o procuraram para questionar a respeito com que autoridade ele realizava esse tipo de coisa, esse tipo de ensino, e ele passou a ensiná-los a respeito da autoridade pela qual ele fazia isso. Depois ele passou também a ser questionado por alguns ali a respeito dos impostos. Eles estavam tentando pegar Jesus. Nós já vimos na passagem anterior que foi enviado a ele alguns dos fariseus e dos herodianos para que tentasse pegar Jesus em alguma palavra, levantando ali um tema polêmico e difícil, que é a respeito dos impostos, se ele deveria ou não pagar imposto. E Jesus se livra mais uma vez daquele embate, e agora é a terceira vez que eles vêm para tentar pegar Jesus em alguma palavra. Aqui talvez eles não iriam conseguir prender a Cristo Jesus, mas eles iriam tentar pelo menos diminuir a sua popularidade. E os saduceus, então, verso 18 nos diz que alguns dos saduceus que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus para lhe perguntar: quem são os saduceus? Os saduceus eram um grupo também religioso, assim como os fariseus, só que diferente dos fariseus, os saduceus, eles não criam na ressurreição, em anjos, eles não criam nos livros do Antigo Testamento como os profetas, os salmos, eles só recebiam os 5 primeiros livros da Bíblia como palavra de Deus. O restante fazia parte da tradição judaica, mas eles não recebiam isso como palavra de Deus. Eles eram diferentes dos fariseus nesse sentido. E então por isso que eles vão argumentar aqui a respeito de Moisés. Os saduceus, eles têm origem num período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles faziam parte da descendência de Arão. Eles estavam se relacionados com a família do sumo sacerdote. Era alguém de grande importância no meio de Israel. Então eles eram aqueles que estavam num lugar elevado no meio da população. Então eles se aproximam de Jesus e faz
o questionamento, eles levantam um problema a respeito da ressurreição, que é o primeiro ponto da nossa mensagem dessa noite, que vai do verso 18 ao verso 23. O problema apresentado sobre a ressurreição. E eles dizem: Moisés deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, o irmão deste homem deve casar com a viúva e gerar descendentes ao falecido. Essa era uma lei que estava prevista em Levítico e também Deuteronômio, capítulo 25, que diz que se uma pessoa estivesse no casamento e ele não tivesse filhos, o irmão, deveria se casar com a mulher viúva. E ele mostra o porquê. Para gerar descendente ao falecido. Este era o casamento do levrirato, era o casamento do cunhado. E era assim que era entendido. E Deus estabeleceu isso por duas razões. A primeira delas é para que mantesse o nome e a linhagem da família de Israel. Por que isso era importante? Porque a promessa de Deus estava relacionada com uma descendência. Então, para que não se perdesse a descendência, eles tinham que manter o nome e a linhagem, para que a promessa de Deus fosse assim cumprida e realizada. Por isso que houve essa determinação na lei de Israel antigo. E o outro motivo pelo qual isso também acontecia era para proteger a mulher. Porque se ela ficasse viúva, sem marido e sem alguém por ela estaria também perdida no meio da sociedade. Os irmãos lembram muito bem o caso de Ruth, Noemi, que ficaram sem marido, que morreu os homens da casa. Noemi voltou para sua terra, Ruth foi com ela, e quem que ela encontrou lá? Boaz. E ali nós temos essa história muito bonita do Antigo Testamento, que revela para nós como que funcionava essa lei do casamento do levrirato. E é muito importante nós entendermos, meus irmãos, que é este casamento especificamente que os saduceus aqui estão levando em questão. Os saduceus não estão questionando o casamento constituído lá no Jardim do Éden. Num casamento que foi constituído antes da entrada do pecado no mundo. O que eles estão questionando, levando em conta aqui, é o casamento do levrirato, o casamento do cunhado. E assim, nós temos outros exemplos na Sagrada Escritura desse tipo de casamento, como foi o caso de Onã, que também casou com a mulher do irmão que havia falecido e não gerou descendência. O nome da mulher era Tamar, teve aquele probleminha com Judá também. Então são exemplos que nós encontramos no Antigo Testamento sobre a lei do levrirato, que era o casamento sobre o cunhado. O casamento, meus irmãos, apresentado pela Sagrada Escritura, ele faz parte da ordem da criação. Antes do homem e a mulher pecarem, o casamento já existia, assim como o trabalho e a adoração ao Senhor. Faz parte do mandamento criacional de Deus. O casamento que eles estão aqui levantando em questão é o casamento que se refere ao estado civil de Israel. A esperança da ressurreição, ela vem após o casamento, a instrução do casamento. Quando nós caímos em delitos, em pecados, transgredindo a lei do Senhor, a promessa era que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e ali nós temos a fé, a esperança e o amor sendo anunciado. Então a esperança da ressurreição, ela vem posterior à instituição ao casamento. E o casamento propriamente aqui estabelecido pelos saduceus é o casamento do cunhado. E eles levantam aqui um caso hipotético, que vai a partir do verso 20, que havia 7 irmãos, o primeiro casou sem deixar filhos, o segundo casou com a viúva e também morreu, e assim foi com 7, por fim morreu também a mulher. E aí eles perguntam no final de quem ela seria esposa na ressurreição. É interessante, meus irmãos, que os saduceus,
eles vão se utilizar aqui de uma história que está registrada no livro de Tobias. É um livro apócrifo do Antigo Testamento que vai narrar essa história. Tobias capítulo 3, ele diz que havia uma mulher chamada Sara, que tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos. Mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. E diz a história que essa mulher que teve 7 maridos e não conseguiu gerar filhos, ela foi repreender uma empregada e a empregada disse a ela que agora depois você matou os 7, você vai querer me matar também? E Sara ficou angustiada com isso, subiu para o seu quarto, ficou 3 dias de oração, de jejum, orando e clamando ao Senhor. Essa história no livro de Tobias ela é interessante, que ali onde o catolicismo romano ele entende como é um livro inspirado e tem as suas doutrinas que partem também desses livros. Mas nós entendemos que é um livro que faz parte da história de Israel, que possivelmente os saduceus tinham essa história em mente ao apresentar para Jesus. E quando eles questionam aqui no verso de número 23, de quem ela será a esposa no dia da ressurreição, o que eles querem dizer é o seguinte: se a ressurreição é um fato, por que Moisés vai dar este mandamento? Eles querem mostrar de alguma forma que a ressurreição é um absurdo, que não tem como isso proceder da verdade, porque não tem como aplicar isso. Se as pessoas se ressuscitam nos seus próprios corpos, como será na vida presente, a vida do porvir? Não tem como. De quem que ela vai ser esposa? Qual família ela vai pertencer? Então, com isso, eles querem questionar o ensinamento a respeito da ressurreição. Eles querem negar a ressurreição. E para isso, eles se utilizam dessa história, de um caso hipotético, para confrontar o ensino do Senhor Jesus Cristo. O que é interessante, meus irmãos, é a sutileza do falso ensino. Ele vem com aparência de verdade. Parece fazer sentido. E assim é a astúcia de Satanás desde o princípio, quando vai tentar Eva no jardim. A mentira, ela vem com aparência de verdade. Mas é para negar a verdade. Então, ela vem revestida de sutileza. Hoje, meus irmãos, qual é o entendimento da igreja moderna sobre este assunto? A respeito da ressurreição. Infelizmente, muitos crentes nominais, pessoas que estão na igreja há um longo período de tempo, não creem na ressurreição do corpo. Pensam que a vida que está por vir é apenas algo imaterial. É apenas espiritual. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina a respeito dos nossos próprios corpos. Nós cremos na ressurreição do corpo e da carne. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa esperança, a nossa pregação. Então, infelizmente, muitos crentes nominais não creem na ressurreição do corpo. Eu me lembro que quando estava recém-convertido, fui comentar sobre este assunto com um irmão muito piedoso, um homem de Deus, sério mesmo. E ele me olhou com estranheza quando eu falei que o nosso corpo iria ressuscitar. Hoje as igrejas estão mais preocupadas com o presente aqui e o agora. Estão muito atarefadas com programações, muitas vezes, aflições que nos atingem diretamente, é verdade, problemas políticos que nos envolvem, mas existe uma esperança muito maior do que essas, meus irmãos. Existe a esperança da vida eterna nesse mesmo corpo pelo qual nós padecemos hoje. Quando nós morremos, o nosso corpo morre, é sepultado, e a nossa alma torna a Deus. Mas a nossa esperança é que um dia a nossa alma vai retornar ao corpo pelo qual um dia padeceu. E seremos semelhantes ao corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos cristãos
infelizmente, tem grande limitação sobre este ensino que é fundamental do cristianismo. É por isso que nós tratamos o corpo, mesmo depois da morte, com honra, com cuidado. Não é algo desprezível, porque ele faz parte daquilo que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Ele faz parte da criação de Deus. Talvez você diz, não, tudo bem, eu creio na ressurreição do corpo. Mas e o casamento? Como é que vai ficar as relações familiares? Como é que será no novo céu e na nova terra? O Senhor vai dar a resposta sobre isso. E aqui nós temos, meus irmãos, dois entendimentos diferentes a respeito dessa passagem. Alguns vão afirmar que a vida de casados, ela irá permanecer após a ressurreição. E outros vão dizer, não, vai ser apenas no estado diferente pelo qual nos encontramos. Nós seremos assexuados e não terá mais casamento. Então aqui mesmo dentro das igrejas cristãs, evangélicas, reformadas, existem opiniões diferentes de tradução e interpretação desse texto. Por isso que, mesmo que você não concorde, é importante nós entendermos pelo menos o porquê que as pessoas pensam diferente sobre este assunto. E Jesus vai dar a resposta à questão aqui da ressurreição e também do casamento. E o primeiro ponto aqui na sua resposta é que ele vai mostrar o erro. Jesus responde de forma clara sobre a ressurreição e no verso 24 ele vai mostrar o erro de tratar essa questão. E ele diz: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Qual que é o maior problema de tratar este assunto, meus irmãos? É a incredulidade. Vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. O problema a respeito do assunto da ressurreição não é nem mesmo se haverá ou não haverá casamento após a ressurreição. O problema de vocês é a incredulidade. Vocês não recebem as Escrituras como palavra de Deus, vocês não creem naquilo que está contido nela. Este é o problema fundamental. E aí ele vai explicar no verso 25: pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E aqui ele vai apontar a incredulidade a respeito sobre o poder de Deus. Não haverá novos casamentos para suscitar descendência ao falecido, pois não haverá mais morte naquele período. Seremos glorificados e teremos corpos celestes. Talvez uma possível tradução seria: mas eles são no céu como os anjos. Neste ponto, principalmente, meus irmãos, é onde nós temos um entendimento diferente sobre essa questão. Todos os cristãos concordam que o nosso corpo será ressurreto. A diferença é que uns acreditam que após essa ressurreição, nós ainda teremos os nossos relacionamentos familiares, nesse mesmo modelo que nós encontramos hoje. E outros acreditam que não haverá mais casamento e que será assexuado semelhante aos anjos que não têm essa mesma relação familiar. E o objetivo aqui, tanto um como o outro, é de entender que haverá ressurreição. A discussão se dá o que vai acontecer após isso. Mas nós, como cristãos, afirmamos que este corpo mortal ele vai se revestir da imortalidade. E isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então, todos nós cremos nisso. Mas existe a possibilidade de mantermos também os nossos relacionamentos familiares. E aqui entra uma série de questões. Aí eles vão dizer, não, mas e a pessoa que tem o companheiro ou a companheira que não é cristão? E aqueles que já tiveram companheiros que
passaram pela morte, se casaram novamente, porque a Bíblia diz também que até a morte os separe. Então existe uma grande polêmica sobre o texto, mas eu não quero trazer confusão para os irmãos, mas sim esclarecimento. E mostrar que o texto aqui no verso 25 vai apontar para a gente que após a morte, na ressurreição, enquanto nós morremos, o nosso corpo é sepultado e a nossa alma torna a Deus. E neste momento não tem como haver casamento. E especificamente aqui no texto que está sendo tratado, no assunto que está sendo levantado, é a questão do levirato. Não haverá novos casamentos, porque não haverá mais morte para suscitar descendência ao falecido. Então, nesse sentido, não vai ter mais casamento. Então, existe a possibilidade de mantermos ainda relações familiares, mesmo após a ressurreição. Existe uma possibilidade para isso. Se os irmãos observarem o texto de Ezequiel, capítulo de número 11, anunciando sobre a vida que está por vir, diz que a criança desmamada, a criança de peito, colocará a mão na cova da serpente e esta não lhe fará mal. Ora, se há criança de peito, de colo, também há mãe, também há pai, também há família. Então, o que eu estou tentando esclarecer para os irmãos é que existe essa possibilidade, que a esperança do porvir é tão real e tão física para nós que nós podemos até pensar nessas coisas. Então veja, meus irmãos, o que nos aguarda é algo glorioso. Esse corpo que padece hoje, ele será revestido de imortalidade. Nós teremos aquilo que é natural da nossa natureza. Por exemplo, a dor do parto das mulheres. A maldição de Deus era o quê? Que multiplicarei a dor da sua concepção, do seu nascimento. Mas ele vai multiplicar. Se ele vai multiplicar, é algo que já existe. Então veja que como existem detalhes ricos da palavra de Deus, pelo qual nós nem observamos. Coisas que estão nos aguardando, pelo qual muitas vezes passa abatido, por conta das muitas e inúmeras aflições que possamos experimentar. Então o primeiro ponto aqui, meus irmãos, é a respeito da incredulidade do poder de Deus. Se Ele quiser, Ele pode fazer todas as coisas. O segundo ponto aqui é que eles não creem nas Escrituras, que é do verso de número 26 e 27, que diz assim: quando os mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Então veja só que interessante, meus irmãos. Os saduceus, eles só recebiam o Pentateuco como palavra de Deus. E Jesus vai confrontar eles, dizendo: vocês selecionam o texto que vocês querem. Vocês escolhem acreditar naquilo que vocês querem da palavra de Deus. E ele vai utilizar o mesmo texto de Moisés para mostrar que eles não creem no poder de Deus e na ressurreição. Ele vai mencionar a passagem que Deus se revelou para Moisés na sarça ardente, dizendo que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Naquele momento já fazia mais de 300 anos que Ele havia se revelado a Abraão, Isaque e Jacó. E quando Ele afirma que Ele é Deus de vivos e não de mortos, Ele está querendo dizer que Abraão, Isaque e Jacó, mesmo que estejam sepultados, eles vivem com o Senhor. Mesmo que seus corpos já passaram por todo o processo de decomposição, eles vivem com o Senhor.
Deus é Deus de vivos e não de mortos. Maravilhoso é que o apóstolo Paulo vai entender isso na carta aos Romanos. Ele vai dizer: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Estamos vivos em Deus, porque Ele é a fonte de toda a vida. Vocês não creem no poder de Deus e nem recebem a palavra de Deus como deveriam receber. E o fato de não crerem na ressurreição fazem com que vocês estejam completamente enganados. Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele confronta diretamente os saduceus. Quando ele pergunta: vocês nunca leram? Isso é uma afronta para o judeu. Ele desde pequeno, ele ouve a respeito de Moisés. Como é que você vai falar para alguém que é da linhagem do sumo sacerdote se ele nunca leu as Escrituras? Ele faz um confronto direto. E ele expõe o pecado deles aqui publicamente, mostrando a sua incredulidade. Que de fato os mortos ressuscitam. Jesus usa a própria revelação do Pentateuco para confrontar os saduceus incrédulos. E é maravilhoso observarmos que até mesmo os pais do passado, Abraão, Isaac e Jacó, eles também acreditavam na ressurreição. O texto de Hebreus capítulo 11, verso 19, nos diz que Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Por isso que ele não hesitou em sacrificar o seu próprio filho. Por que ele não hesitou? Porque ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer que o filho dele, o filho da aliança, o filho prometido, viesse à vida novamente. E essa mesma esperança é a esperança da igreja. Os pais no passado acreditaram nisso. E nós temos exemplos também no Antigo Testamento sobre a ressurreição. Sobre o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu e ressuscitou. A visão do vale de ossos secos de Ezequiel também são exemplos disso. Ossos sequíssimos que foram dado vida a eles. Então veja que a crença a respeito da ressurreição literal e física, ela é presente na igreja desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento também nós vemos exemplos disso, como Lázaro saindo da cova, do túmulo. Nós vemos o jovem que estava ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, adormeceu, caiu da janela, foi ressuscitado. Então, exemplos abundantes da Sagrada Escritura sobre a ressurreição do corpo e da vida eterna. É por isso que nós cremos nessa verdade fundamental. É por isso que nós testemunhamos disso. Porque a nossa esperança, ela não se limita apenas no presente século. Então, meus irmãos, talvez você diga, essa relação de família, de casamento, na ressurreição ainda eu estou meio em dúvida, eu não sei como é que vai ser, se eu vou estar casado ainda ou não, se a gente vai ser como um anjo ou não. Meus irmãos, de uma coisa vocês precisam entender e se apegar firmemente. Mesmo que este assunto seja confuso e delicado, uma coisa você precisa entender, é que você irá ressuscitar no grande e último dia do Senhor. Que você terá um corpo glorificado, semelhante ao do nosso Salvador. Você permanecerá homem e mulher. E vai existir características suas que são propriamente suas, pelas quais as pessoas irão reconhecer. Se os irmãos se lembrarem, após a ressurreição, quando Tomé estava não acreditando naquilo, o que Jesus faz? Aparece no meio deles e pede para Tomé tocar nas suas chagas, nas suas feridas. Nós ressuscitaremos, meus irmãos, no mesmo corpo pelo qual nós padecemos. Como Deus vai fazer isso? Eu não sei. Mas eu sei que Ele vai fazer. Como que Ele vai fazer com essas questões de família, que casou, que divorciou, que morreu e casou de novo? Não sei, meus irmãos.
mas eu sei que tudo que Deus faz é bom e vai permanecer para sempre. Nós vamos ter o prazer e o privilégio de poder desfrutar das bênçãos do Senhor fisicamente para todo sempre. Existem aqui, meus irmãos, algumas considerações finais. E a primeira delas que eu queria pontuar aqui aos amados é que quem não crê na ressurreição, como diz o texto, está completamente enganado ou perdido. Sendo assim, as religiões, como a religião espírita, que não crê na ressurreição, mas ela acredita na reencarnação, que você vai nascer num outro corpo diferente, está completamente errado. Quem disse isso é o Senhor Jesus Cristo. Muitos cristãos nominais ainda estão completamente errados ou enganados, porque não confiam nessa verdade fundamental do Evangelho. Existe também, meus irmãos, consolo neste ensino. Que muitos dos nossos amigos e familiares que morreram no Senhor estão vivos com o Senhor hoje. Isso é uma esperança, um conforto que aquece o nosso coração. Os irmãos observarem no registro da Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, quando alguém morria, ele dizia assim, e foi reunido aos seus antepassados. Quando nós morremos, a nossa alma vai para o Senhor e nós retornamos a estar junto com todos aqueles que professaram a mesma fé que a gente. É maravilhoso, meus irmãos, ter essa esperança. Quando você morrer, e a gente espera que isso vai demorar bastante, mas quando você morrer, seu corpo vai ser sepultado. Você vai ficar ali. O seu corpo vai ficar ali. E você também vai estar com o Senhor, vivo no Senhor. Essa é a condição atual daqueles que partiram no Senhor. Por isso, esse ensino traz um grande consolo ao nosso coração. Uma grande esperança de nos reencontrarmos com todos aqueles que professaram uma fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus. E estar com todos aqueles que amam ao Senhor na igreja triunfante. Aqui nós estamos trabalhando, militando pela causa do Evangelho. Mas haverá um tempo que todos nós estaremos triunfando com Cristo Jesus, no novo céu e numa nova terra. Nós podemos ter certeza de que todas as coisas que Deus criou serão restauradas por completo na vinda do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas que Ele fez, que são boas para nós, elas serão completamente restauradas pela manifestação graciosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E para concluir, meus irmãos, eu vou fazer menção ao texto que nós lemos na nossa liturgia, de 1 Coríntios capítulo de número 15, que diz, 1 Coríntios 15, a partir do verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Ou seja, se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, se tudo isso é balela, então está tudo perdido. Tanto a gente como aqueles que já morreram estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Visto que a morte veio por um homem, também por meio de um homem, veio a ressurreição dos mortos. Que glória, meus irmãos, que nos aguarda. Que essa esperança esteja no seu coração. Talvez você esteja preocupado com o ano que vai vir, com o governo que está sendo estabelecido, mas que a sua esperança não esteja nisso. Que a sua esperança esteja no Senhor,
pois somente nele nós temos a vida e a vida eterna. Nossos leves e momentâneos momentos de tribulação não se comparam com a glória que há de revelar em nós. Cristo nos fez uma promessa. O nosso Deus não mente, que Ele iria nos preparar um lugar, uma morada. E depois que Ele preparasse, Ele viria para nos buscar. Que nós aguardamos a presença do Senhor, a volta do Senhor, literalmente, para habitarmos eternamente com Ele e nunca mais presenciar o pecado em nossa vida. Que Deus os abençoe.